por ser contrário ao presente projeto de lei. O membro da Comissão de Cultura, Saúde e Assistência Social, André Rezec, exarou o parecer em separado, apresentando emenda aditiva ao projeto em questão. O primeiro secretário procederá à leitura. Eu solicito a dispensa, da leitura dos pareceres, porque nós já temos conhecimento. Em votação, em primeiro lugar, da dispensa da leitura. Os favoráveis permaneçam, a dispensa da leitura, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Em segundo, aprovado por unanimidade, foi aprovado por unanimidade a dispensa da leitura. Em votação, a retirada da emenda aditiva do vereador André Rezec. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a retirada da emenda aditiva do vereador André Rezec. Eu havia, no final do ano passado, pedido vistas desse projeto. Não elaborei parecer por escrito, mas o faço verbalmente aqui pela normal tramitação para o plenário. Está em discussão o projeto. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Eu também voto. Rejeitado o projeto por unanimidade da Casa. Pois não, vereador Minaré. Gostaria de justificar meu voto. Eu acho que eu tenho que justificar para dar uma satisfação para o Veloso, que representa aqui todos os bombeiros, porque eu havia dito no início que o meu voto seria favorável, até naquela circunstância. Mas depois, com o fechamento praticamente de uma questão com toda a bancada, eu não poderia ter só o meu voto favorável. Quer dizer, então, o que aconteceu foi isso, porque a gente combinou, falei, olha, se tiver voto que dê para aprovar, eu também voto favorável. Mas já que a bancada inteira, certo, votou contra, eu não teria, porque a gente fez um acordo antes. Eu queria deixar bem claro para o comandante Veloso essa explanação que eu estou dando agora. Obrigado. Justificativa de voto, o vereador Claudionor Risse. Gostaria de justificar o meu voto contrário, também com uma justificativa e uma satisfação ao comandante Veloso e seus comandados, que aqui vieram nos honrar com sua presença. Nós devemos lembrar sempre que uma sociedade é justa, é ordeira, é evolutiva, quando respeita as suas instituições, e não apenas respeitando, mas como incentivando para que a cada dia ela evolua e melhore a sua assistência, o seu trabalho. Eu quero manifestar aqui a minha admiração e respeito pelo trabalho do nosso Corpo de Bombeiros de Barretos, que tem feito um belíssimo trabalho ao longo de toda a sua história em nosso município. Justifico meu voto contrário à criação de mais uma taxa que iria, infelizmente, sobrecarregar já o nosso povo sofrido, que já paga bastante impostos. Mas quero, por outro lado, conclamar os meus colegas vereadores para que se lembrem sempre da sua até obrigatoriedade, por que não, de buscar sempre recursos, seja nesta ou naquela, em todas as esferas governamentais, para dar um suporte
que venha melhorar o nosso serviço e dar condições, materiais, enfim, todo tipo de condições para que o nosso Corpo de Bombeiro possa continuar fazendo um trabalho cada dia melhor. É, portanto, nossa obrigação buscar recursos de toda maneira possível para o nosso Corpo de Bombeiros. Muito obrigado. Em discussão, o projeto de lei número 115 de 2006, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a concessão de direito real de uso com promessa de alienação sobre lotes de terrenos urbanos pertencentes... Está no complemento, gente. Esse projeto é complementar a um outro projeto que está na minha comissão, aguardando uma resposta do senhor prefeito. Então, ele até citado esse outro projeto e não entrou em pauta. Então, eu solicito vistas do projeto para que possam ser os dois aprovados juntos. É regimental, está em votação. Quem é favorável ao pedido de vista do vereador André Rezec, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Com vistas ao vereador André Rezec. Continuação à ordem de dia. Projeto de lei número 011 de 2007, de autoria do prefeito municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 708 mil. Em discussão. Pois não, vereador André. Eu peço licença para falar daqui mesmo, que eu vou fazer um comentário rápido. É sobre o crédito suplementar para a verba do SAMU. Como dito, é 2/3 dos membros da casa, e até se houvesse o jogo de bancada, hoje poderia ser vetado. Só que essa é uma demonstração que a nossa bancada está para a governabilidade. Então, a bancada vai estar votando favorável ao crédito suplementar, só esperamos que a prefeitura proceda à licitação do modo correto e que a justiça não tenha que ficar interrompendo por motivos de fraude. As comissões permanentes exararam pareceres favoráveis. O vereador Mandioquinha solicita a dispensa da leitura dos pareceres. Continua em discussão. SAMU. Com a palavra o vereador João Alberto Minaré. Senhor presidente. Nobre vereador Senhor presidente, Minaré. eu solicitei a palavra para fazer alguns esclarecimentos sobre esse projeto, mas eu fui ali fui informado pelo Paulo que não tem necessidade desse esclarecimento que eu ia fazer agora. Então, eu dispenso o uso da palavra na tribuna. Continua em discussão. Não havendo oradores, está em votação o projeto de lei número 011 de 2007. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em discussão única. O vereador João Minaré solicita apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a redação final do projeto de lei. Projetos em primeira discussão.
desculpa. Projeto de lei complementar número 015 de 2006, de autoria do prefeito municipal, que cria a taxa de serviço de combate a incêndios e salvamentos e dá outras providências. Isso aqui é continuação daquele primeiro projeto do Fumbom, né? E está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Rejeitado por unanimidade. Foi por unanimidade, né, vereador Otávio? Por unanimidade, rejeição não tem, vereador André. Projeto de lei número 077 de 2006 institui o Exame Municipal do Ensino Fundamental para avaliação de desempenho escolar no âmbito da rede municipal de ensino e da outras providências. Com vistas a esse vereador, que não apresentou manifestação por escrito, mas farei verbalmente, pela normal tramitação. Está em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Senhor presidente, eu peço a retirada do projeto, que a gente vai analisar e apresentá-lo de outra maneira. Em votação, regimental, e em votação a solicitação de retirada do vereador Paulo Correia. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade, o projeto foi retirado. Projeto de lei número 111 de 2006, de autoria do vereador Olímpio Jorge Nabem Euripinho, altera e acrescenta dispositivo na lei 3091, de 5 de dezembro de 1996, e dá providências correlatas. As comissões permanentes exararam pareceres favoráveis. O vereador Lilico solicita a dispensa da leitura dos pareceres. Está em primeira discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o projeto, por unanimidade, o projeto de lei complementar em primeira discussão. O vereador Paulo Correia, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita apreciação da matéria em segunda discussão na noite de hoje. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei complementar em segunda discussão. O vereador Euripinho, não pode ser, o vereador Otávio, solicita a apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final. Justificativa de voto do autor, vereador Euripinho. Senhor presidente, eu evitei até ocupar a tribuna, mas para aquelas pessoas que estão nos assistindo, e esse projeto se trata da regulamentação dos coletes do mototáxi. Eu acho que é uma categoria que vem lutando bravamente a nível federal para poder regulamentar e estar podendo trabalhar com tranquilidade, com segurança e poder estar crescendo mais dentro desse trabalho árduo que as pessoas nos mostram no dia a dia. Então, nós sabemos que o colete que foi apresentado
caiu com bons olhos, né? A municipalidade se sente mais seguro, mas sabemos que ainda o problema do clandestino, das agências, ainda continua. Nós vamos estar cobrando agora intensamente, agora com a nova presidência, agora que é o Calzin, para que a prefeitura possa trabalhar em parceria com a Associação de Mototáxi, para que as coisas possam cada vez mais caminhar e ter transparência. Nós entendemos que, através dessa lei, que regulamenta, né, o colete, que hoje as pessoas, os usuários realmente do serviço de mototáxi, se sentem mais seguros, porque tem, através da apresentação desse material, uma forma de poder, quando utilizar, não se poder estar agarrando o mototaxista, em si tem as braçadeiras e tudo mais. Então, eu acho que as coisas vão caminhando. Eu espero que, quando regulamentar essa lei, eu tenho certeza, a nível federal, que as coisas vão caminhar, e a luta desse pessoal é buscar uma sede própria e agregar mais os mototaxistas que tanto buscam um trabalho árduo para poder sobreviver. Por isso, a gente está apresentando esse projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Justificativa de voto do vereador Minaré. Eu votei favorável e acho que tudo aquilo que a gente faz para melhorar com relação aos mototaxistas sempre é bem-vindo. Mas o que precisa mesmo, na verdade, Edipim, sabe o que é? É fiscalizar. Porque isso aconteceu comigo. Em 2 lugares que eu liguei e queria mototáxi com jaleque, não tinha. Tinha mototáxi clandestino. Isso precisa tomar uma providência séria, porque aquelas pessoas que pagam, que está lá, tem que pagar uma comissão, tem despesa, e tem o seu jaleque. E as pessoas clandestinas ficam trabalhando sem jaleque, tem muita gente que não gosta de pegar mototáxi que não tem jaleque. Então, eu acho que isso também tem que ser discutido e visto com esse novo presidente. Justificativa de voto do vereador Kiko Miziara. Senhor presidente, eu não votei, estava ausente de plenário, mas votaria a favor do projeto. Mas o que eu quero fazer, além de comentário, não quero fazer comentário a respeito do projeto, mas quero fazer um comentário e já solicitar à ilustre diretora da casa para que os mototaxistas sejam realmente beneficiados pelo uso do colete. Eu vou explicar a Vossa Excelência que os mototaxistas transitam com colete e esse colete tem uma propaganda atrás. Essa propaganda parece que é cobrada no valor de R$300, mas não fica para o mototaxista. E esse é o problema. Fica para aquele que é o responsável, o presidente da entidade mototaxista, dos mototaxistas, e aí qual é a destinação que é dada, eu não sei. Mas que pelo menos R$100 desses R$300 anuais ficassem para os mototaxistas poderem pagar as taxas deles. Afinal, são eles que fazem a publicidade. Por isso eu vou solicitar a senhora diretora que faça esse requerimento exatamente para que a prefeitura faça a cobrança disso com relação ao próprio sindicato, que, aliás, o sindicato que não existe, é da associação, né, que não é um sindicato que eles ainda têm, mas que dê ao próprio mototaxista o direito, né, já que ele está fazendo a propaganda e ele está sendo o veículo da propaganda, que ele tenha o benefício, o retorno do benefício em relação a isso, coisa que não está acontecendo. Obrigado. Justificativa de voto do vereador Claudinor Risse. Senhor presidente, vereadores, pessoal que nos ouve, eu quero colocar o meu apoio restrito ao que o doutor Kiko acaba de falar, o nobre vereador colocou muito bem. É uma realidade. E eu vou um pouco mais além. Gostaria de citar também o desconforto que esta propaganda, para ser afixada no colete, ela é coberta com um plástico para não se deteriorar com a chuva, o sol e a intempérie. E esse plástico provoca no mototaxista um desconforto tal qual tem gerado reclamações das maiores e veementes pelos nossos mototaxistas. Se ele sofre tanto para carregar essa coisa dessa propaganda, que ele então seja beneficiado como propôs o nobre colega vereador Kiko. Muito obrigado. Continua em discussão. Vereador Otávio.
Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes que nos honram com a presença, eu só acho o seguinte: eu votei favorável à lei do vereador Aripim, mas com tantas exigências a serem incluídas aqui para os mototaxistas, acho que vai onerar o encargo do mototaxista, sabe lá quanto. Porque é fivela, é cinta, é isso, é logomarca, uma série de coisas. Mas a justiça seja feita. Eu acho que, pelo menos, o bem-estar dele, o vereador Aripim deve ter tido a cautela da consulta com os membros da associação. Ouvindo a explanação do vereador Cláudio e do vereador Kiko, eu acho até louvável o entendimento e a postura no sentido. Só que eu também estaria até de acordo com isso, porque realmente o mototaxista é explorado por tudo. Primeiro, que eu acho que a prefeitura deveria rever as taxas pelas quais eles pagam para exercer a sua função. Depois, o outro ônus. As agências de mototáxi cobram de cada moto um X por dia, para que também exerça a sua função. Quanto a esse problema do logomarca, da propaganda no colete do mototaxista, meu caro Cláudio, é uma coisa que a Câmara é a lei e a Câmara não tem nada com isso e não tem como projeto de lei disciplinar nesse sentido. O mototaxista é filiado a uma agência e essa agência, todos eles, exceto os clandestinos, que são os que surrupiam tudo aquilo que os legais pagam para favorecer os clandestinos, mas é um problema deles com a associação deles. Se não estão satisfeitos com a associação, se a associação resolveu e houve por bem em administrar essas propagandas e usar o mototaxista que é filiado, é problema de grupo deles que eles têm que decidir. Não existe lei e não tem como a prefeitura dizer que a associação tem que repassar da propaganda X. A prefeitura pode, muito bem, cobrar da associação uma taxa pela prestação de serviço feita, como é paga pelo mototaxista. Agora, compelir a associação a repassar, e não obstante eu achar justo também repassar para o mototaxista aquilo que arrecada, o mototaxista que teria que ter o poder de vigília e ser vigilante e cobrar de quem o elegeu para a associação aquilo que ele tentou e tinha nas pretensões para brigar por eles. Agora, trazer o problema para que a Câmara faça a lei obrigando a associação a assim proceder, eu acho que e não obstante a boa vontade ser das melhores, eu costumo dizer que de boa vontade o inferno está cheio. Evidentemente que se amanhã dissolvida essa associação, o mototaxista pode, particularmente, prestar o serviço para quem ele quiser. A campanha eleitoral vi mototaxista transportando fotografia de candidato até na ponta do cabelo. E ninguém se disse nada, estava tudo certo. Agora, aí tem que ver questão de validade, de hierarquia e de organização, para dar um respaldo, mesmo porque o serviço de mototaxista ainda não é reconhecido e já há uma decisão no Supremo analisando um recurso especial do Estado do Paraná, inclusive pensando na dissolução e na impossibilidade da prestação desse serviço. Eu torço para que isso não ocorra, porque realmente é emprego que é gerado e isso daria uma satisfação para alguns e insatisfação para outros. Eu torço para que não ocorra, porque geralmente é geração de emprego e manutenção da própria família. Senhores vereadores, a mesa cometeu um lapso e a Comissão de Justiça e Redação havia proposto uma emenda substitutiva ao artigo 2º para que os incisos 2, 22 e 23, constantes do artigo 4º, sejam suprimidos e, posteriormente, reorganizados à disposição dos incisos. Questão meramente formal. Tá? Então, eu gostaria de pôr em votação a emenda da Comissão de Justiça e Redação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Formalidade. Tá? Aprovado a emenda apresentada pela Comissão de Justiça e Redação. Projeto de lei número 003 de 2007, de autoria do vereador Lilico, Dorival de Almeida Júnior, assegura o pagamento de meia entrada aos portadores de deficiência e dá providências correlatas. As comissões permanentes exararam pareceres favoráveis. O vereador
O vereador Mandioquinha solicita a dispensa da leitura dos pareceres. Está em primeira discussão. Com a palavra, o vereador Lirico. Presidente, demais vereadores, o ano passado eu tinha apresentado esse projeto de lei, onde dava a meia entrada para deficiente físico. E algumas entidades e várias pessoas me procuraram, e eu fiz por bem, juntamente com a diretora, montar outro projeto, revogando aquele, para ser portador de deficiência. E eu peço a colaboração de todos os vereadores. Está em discussão? Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em sua primeira discussão. O vereador... Justificativa de voto do vereador João Minaré. Senhor presidente, eu votei favorável, porque eu acho que esse projeto é um projeto muito louvável, mas eu vou mais além um pouquinho. Eu acho que ele tinha que ser na sua totalidade, em vez de meia, não pagar nada. Segue. Hã? O vereador Otávio, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita apreciação da matéria em segunda discussão na noite de hoje. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em segunda discussão. O vereador Paçoca solicita apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a redação final do projeto do vereador Lirico. Em discussão o projeto de lei número 004 de 2007, de autoria desse vereador, que altera dispositivos da Lei 1415, de 18 de dezembro de 1974. As comissões permanentes exararam pareceres favoráveis. O vereador Mandioquinha solicita a dispensa da leitura dos pareceres. Está em primeira discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em primeira discussão. O vereador João Minaré, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita apreciação da matéria em segunda discussão na noite de hoje. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em segunda discussão. O vereador Otávio solicita a apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final. Projeto de lei número 06 de 2007, de autoria do prefeito municipal, que revoga em todos os seus termos a lei número 3652, de 17 de março de 2004, que autorizou a doação de terreno na zona de uso diversificado do Distrito Industrial à empresa metalúrgica Camargo Rodrigues Indústria e Comércio Limitada. As comissões permanentes exararam pareceres favoráveis. O vereador Euripinho solicita a dispensa da leitura dos pareceres. Está em primeira discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em primeira discussão.
O vereador Euripinho, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita apreciação da matéria em segunda discussão na noite de hoje. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em segunda discussão. O vereador João Minaré solicita apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final. Projeto de lei número 010 de 2007, de autoria do prefeito municipal. Revoga em todos os seus termos a Lei 3709, de 17 de novembro de 2004, que autorizou a doação de terreno na Zona de Uso Diversificado Pedro Pinto Paixão, a empresa Lajotex de Barretos Indústria e Comércio de Artefatos de Cimento Limitada. As comissões permanentes exararam pareceres favoráveis. O vereador Mandioquinha solicita a dispensa da leitura dos pareceres. Está em primeira discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em primeira discussão. O vereador Paulo Correia, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita a apreciação da matéria em segunda discussão na noite de hoje. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em segunda discussão. O vereador Otávio solicita a apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a redação final. Projeto de decreto legislativo número 01 de 2007, de autoria do vereador Olímpio Jorge Nabem Euripinho, que concede o título de cidadão honorário de Barretos ao senhor Eduardo Ferreira Leite. A Comissão de Justiça e Redação exarou o parecer favorável. O vereador solicita a dispensa da leitura do parecer. É o proprietário do Barretos Country Hotel. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de decreto legislativo em sua primeira discussão. O vereador Claudionor Risse, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita a apreciação da matéria em segunda discussão na noite de hoje. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em segunda discussão. O vereador Mandioquinha solicita a apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final. O último. Projeto de decreto legislativo número 02 de 2007, de autoria do vereador Dorival de Almeida Júnior Lilico, concede o título de cidadão emérito de Barretos ao senhor Benedito Carlos Francisco, popular Rosa Preta. A Comissão de Justiça e Redação exarou o parecer favorável. O vereador Lilico solicita a dispensa da leitura do parecer. Está em primeira discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem.
Aprovado por unanimidade o projeto de decreto legislativo em sua primeira discussão. O vereador Euripinho, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita apreciação da matéria em segunda discussão na noite de hoje. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de decreto legislativo em sua segunda discussão. O vereador Otávio Alves Garcia solicita a apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final. Em discussão única, processo número 108 de 2007, tem por finalidade referendar a contratação do advogado Antenor Monteiro Correia para, em nome da Câmara Municipal, atuar na ação ordinária número 1371 de 2006 da Primeira Vara Civil da Comarca de Barretos, movida por André Luiz Magalini do Prado. Em discussão. Senhor presidente, senhores e senhoras que estão nos assistindo na galeria, senhores vereadores. Senhor presidente, primeiramente eu quero dizer a Vossa Excelência que eu sou a favor da contratação do advogado Antenor, mas eu fiz questão de vir à tribuna da casa para que fique registrado em ata, o meu pronunciamento, para mim fazer algum esclarecimento de extrema importância. Eu quero dizer para Vossa Excelência que não tudo que acontecia administrativamente na presidência minha nos 2 últimos anos, eu levava ao conhecimento dos colegas vereadores, porque eu entendia que era um dever e um ato da presidência e das diretorias da casa estar sempre conversando e chegando a uma conclusão daquilo que deveria ser feito ou não. Pois bem, e eu quero dizer sobre a contratação desse moço, André Luiz Magalini do Prado, que foi um concurso realizado na gestão do colega vereador Ângelo Duarte. E quando eu cheguei na casa, no meu primeiro dia de trabalho, eu tive a humildade, senhores e senhoras e colegas vereadores, de reunir a diretoria desta casa e perguntar para eles, para as diretoras, para o chefe de seção, o que faria com o pessoal do concurso, aonde havia necessidade de contratar ou não contratar. E a questão desse moço, desse André, que hoje está aqui sendo contratado um advogado, e eu vou explicar por que está sendo contratado o advogado para os senhores vereadores, foi que havia pouca licitação, 2 licitações por ano, ou 3 licitações por ano. E já havia uma funcionária que realizava essas licitações. O meu maior interesse era de defender a Câmara Municipal ou não fazer a Câmara de cabide de emprego. E aquele concurso que foi realizado, eu entendia, junto com a diretoria e com o chefe, que não havia necessidade de contratá-lo. Até porque esse moço já estava em cargo de comissão
ganhando mais de R$ 2.600 no gabinete do prefeito Emanuel. Então, consultando toda a diretoria, consultando o chefe de sessões da casa, foi visto que era pouca licitação para ter um funcionário numa sala sem fazer licitação, ou 2 licitações, e às vezes nem 2, durante todo o ano, pagando-se um salário acima de R$ 1.000. Então, chegou-se à conclusão que havia necessidade de chamar uma pessoa para a contabilidade. Eu chamei. Havia necessidade de chamar um funcionário para a limpeza. Eu convoquei. Havia necessidade de convocar um funcionário para a realização de atas, que a diretora administrativa que realizava as atas, então ela estava na administração da Câmara, contratei a moça para fazer as atas, que está aí até hoje, uma excelente funcionária. E não havia necessidade de chamar esse indivíduo para trabalhar na Câmara. E jamais eu falei algo contra quem fez o concurso, quem deixou de fazer o concurso, que é administração passada e não é do meu interesse. Pois bem, agora vem o presidente da casa, inteligentemente, mas nós temos que justificar por que a contratação do advogado Antenor. Por quê? Hoje, quem trabalha na Câmara, quem é o jurídico da Câmara, que eu não conheço, não tenho nada contra, é esposo da juíza da primeira vara. Só que eu tenho um grande problema nisso tudo. Os 3 advogados, o senhor Emerson, que entrou com a ação, trabalha no mesmo escritório que o Ricardo. Olha bem, e quem orienta esses advogados, orienta a casa, que é o Luiz Manuel. Então eu quero que fique registrado em ata que qualquer acordo, se vir ser marcado, agendado pela a juíza da primeira vara, para que se faça uma reconciliação para tratar esse moço, que não é necessidade dele aqui na Câmara, aliás, é uma questão da mesa da presidência, eu vou entrar com uma ação popular. Quero que fique registrado isso em ata. Tá? Porque há suspeito nisso aqui, os 3 advogados é do mesmo escritório, e o advogado que foi contratado, Antenor, já fez-se uma justificativa, eu já tenho a justificativa na mão, então eu espero, que não tem nada a ver com a mesa, tá? Já quero deixar isso bem claro, que se vir haver um acordo para que esse moço seja chamado à casa, imediatamente eu entrarei com uma ação popular. Porque eu defendi na presidência da casa, não persegui ninguém que havia realizado concurso ou não, mas se isso vinha acontecer, por esse trâmite entre esse advogado Emerson, Ricardo, e o outro que eu não quero citar o nome, mas que sempre está orientando, com certeza eu vou entrar com uma ação popular. Justificando para os senhores vereadores, por que eu não chamei, eu voto a favor da presidência pela contratação do advogado que ele contratou, respeito, e disse até para ele que eu tenho um respeito por ele, mas eu tinha, senhores vereadores, fazer esse esclarecimento. Por isso que eu não chamei. E tem vereador aqui que sabe que eu realmente não deveria ter chamado. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Pela ordem. Está em discussão. O senhor está em discussão. Com a palavra o vereador Minaré. Eu queria dizer ao vereador
Luiz Anastácio, que eu realmente confesso que eu não sabia desse problema. Agora, realmente, eu não sei para qual cargo que esse rapaz estava inscrito, em que lugar que ele estava, se estava em primeiro para ser chamado, segundo, estava em primeiro. O que eu acho é o seguinte, eu não quero entrar no mérito se ele tinha que ser chamado, se não tinha. O que eu acho, na verdade, Paçoca, é que Vossa Excelência não tem que ficar preocupado com uma coisa do passado que é realmente uma coisa correta. Eu acho que tudo isso que Vossa Excelência falou aqui, salvo o melhor juízo, e não quero aqui dizer que Vossa Excelência não devia ter falado, esse é um problema de Vossa Excelência, eu acho que não tinha tanta necessidade. Porque eu acho que nada mais tranquilo do que a consciência da gente quando a gente faz uma coisa correta. Quer dizer, se ele não tem o direito, se ele não teve o direito do passado, se não tem o direito, isso quem vai ver é a justiça. Eu acho que a justiça está aqui para isso, para julgar e julgar corretamente. Nem eu posso censurar um advogado porque ele está no escritório do A ou do B. Ele falou que tem um adendo. Eu falei, não, tá certo. Certo? Porque aqui na Câmara Municipal, Vossa Excelência sabe muito bem que o advogado da Câmara era filho da época, é filho do Dr. Hélio Navarro. E, no entanto, ninguém nunca questionou isso, que o filho do Hélio Navarro trabalhava junto com ele. Quer dizer, não é mentira. Está aqui ao lado. Quer dizer, o filho do Dr. Hélio Navarro, pessoa que eu respeito, Dr. Hélio Navarro, a família dele, sou amigo da família, quer dizer, ninguém nunca discutiu isso, porque não sei o quê, se não der certo é porque o filho do Hélio trabalha junto com o pai dele que ajudou, pelo amor de Deus, eu acho que cada um tem a sua competência. Não interessa se está perto, se o outro está falando, se o advogado é fulano ou ciclano. Eu acho que o mais importante de tudo isso é você, Luiz Carlos Anastácio Paçoca, ter feito a coisa correta. Então, quem não deve, não teme. Se a coisa foi correta, ele não tinha o direito de ser chamado, ele não vai ter o direito de ser chamado. Agora, o que não pode é querer avocar aqui coisas que está fora da margem desse ato. Por que vai dizer, não, é porque o advogado é primo do Mané, e o Mané é primo do José, e trabalha junto com o advogado do Pedro. Eu nunca vim aqui na tribuna questionar que o filho do Hélio Navarro era advogado da Câmara, e que o doutor Hélio podia, às vezes, dar algum palpite, ou escrever alguma coisa para ele. Não, ele é o advogado, é filho do doutor Hélio, tudo bem, mas ele é o advogado da Câmara. Não interessa se eles trabalham junto. Então, é uma situação que eu entendo que o Paçoca está dizendo, que é uma contradição. É uma contradição, porque o filho do doutor Hélio trabalha junto com o pai dele. Era essa a ressalva que eu queria fazer. Não havendo mais oradores, está com a palavra o vereador Otávio Garcia. Alves Garcia. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipe que nos honra com as suas presenças, eu não tinha intenção de fazer uso da palavra, mas mistério necessário se faz, tendo em vista as recomendações do vereador Luiz Carlos Anastácio. E me sinto na obrigação de assim proceder, senhor presidente, porque o senhor Luiz Carlos Anastácio falou aqui uma série de coisas causando dúvidas sobre alguma coisa que eu entendo que não existe dúvida alguma. Primeiro, meu caro Paçoca, eu quero dizer a Vossa Excelência que se foi feito um concurso público, e eu digo mais, antes de qualquer forma, eu votei em Vossa Excelência para a presidência da Câmara, em detrimento do atual presidente exílio, Hélio César, que tinha, às vezes, até indicação do senhor prefeito, da qual eu lhe dou sustentação, e o meu voto foi compromissado a Vossa Excelência, e numa palavra dada, uma palavra honrada, eu votei em Vossa Excelência. Vossa Excelência sabe bem disso, e não obstante ter duvidado, inclusive, da minha integridade no dia da votação. Mas eu cumpri a minha parte. E durante os 2 anos de Vossa Excelência como presidente, eu disse que se tivesse alguma coisa a questionar, eu questionaria da melhor maneira possível, porque eu não iria participar de qualquer tipo de falcatrua.
Vossa Excelência não me deu margem a isso de forma alguma. Mas se tivesse alguma coisa a ser feita, pode ter certeza que eu faria, porque amigo meu é aquele que eu tenho que dizer para ele: você está errado por isso, e não lhe dar um tapinha nas costas e dizer, vamos, que a vida continua. Não é dessa forma que um amigo se refere a outro. O amigo certo é da decisão da hora incerta. Eu nunca questionei a